Marcele. Não sei, acho que a Marcele não está totalmente conectada. Agora! Estava aqui ajeitando a câmera. Oi? Tá dando para me ouvir? Sim, muito bem. Certo. Semana passada não deu para me apresentar. Aqui na rua estava uma zoada arretada. Estava tendo bebedeira. Aí estava difícil. Enfim, eu sou Marcele, sou jornalista e já trabalho com audiovisual há algum tempo, desde 2010 que eu sou formada pela Oicabum. E daí eu estou entrando agora como produtora cultural, tenho algumas ideias para apresentar esse ano no Fucultura. E quando Carlita me apresentou Cultura das Pretas, eu me interessei em estar participando, justamente para poder fazer essa troca, que eu acho importante a gente se apoderar dos conhecimentos que estão disponíveis para a gente. E é isso, eu estou aqui disponível para a gente estar dialogando juntas. Que bom, Marcele, muito obrigada. Marcele também é uma companheira que participou de uma formação comigo pela ANF, Agência de Notícias da Favela, que é lá do Rio de Janeiro. E a gente fez a formação pela Universidade Católica de Pernambuco, que formou, acho que 25, ou um pouco menos que isso, agentes de comunicação que trata diretamente de assuntos relacionados às periferias do Brasil. Para começar hoje, eu separei um vídeo curtinho para a gente assistir, que é da Chimamanda, uma escritora de África nigeriana, porque o assunto qual vamos falar, que é sobre as políticas compensatórias, as políticas públicas, tem tudo a ver com as questões que Chimamanda traz no vídeo. Então, acho que seria de grande importância e relevância a gente iniciar fazendo inicialmente esse paralelo e reflexão, e a partir daí dar andamento a outras discussões. Deixa eu tentar aqui colocar, eu estou ainda aprendendo a enviar coisas. Um momento, gente. Deixa eu ver se é aqui. Gente, um momento que eu estou tentando. Eu separei o vídeo agora. Vocês sabem como eu faço para chegar no vídeo que está na minha pasta de download no computador? Se souberem, me auxiliem, por favor. Você está onde? Um momentinho, gente.
Espera aí, gente, eu vou... Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho, enxergando a tradução? Sim. Sim. Tá bom, eu vou recomeçar. Conseguiram ver tudo? Sim. Para acompanhar direitinho, não é preciso repetir, Sim. não, né? Não. Então, meninas, hoje a gente vai discutir um pouco sobre as políticas públicas e as políticas compensatórias, porque envolve diretamente o que iremos propor para a elaboração de um projeto que vai sair a partir dos nossos encontros. Quando a gente fala de políticas de Estado, isso está relacionado diretamente a toda a fala que Chimamanda trouxe no vídeo, né? Que são as questões nos quais o Estado ele direciona alguns subsídios que geram valores, mas que não são direcionados de forma igualitária, que é onde a gente já traz a questão de gênero, né? Onde as mulheres, e principalmente as mulheres pretas, elas normalmente não se encaixam dentro desses contextos que são criados realmente para não serem nossos. Se formos pensar onde estão as mulheres na política, no último dado que eu li, eu acho que eu mexi aqui alguma coisa. Meu Deus. Pronto. No último dado que eu li, as mulheres ocupavam a 14ª ou mais posição de representatividade no mundo da política. E se a gente for pensar, né, de mulheres negras como nós, normalmente esse é um espaço que não foi muito bem direcionado e elaborado para ocuparmos, porque dizem, né, as pessoas quais perpetuam a ideia de violência contra os nossos corpos, que não somos pessoas feitas para ocuparmos esses espaços. Isso é bem pertinente, porque estamos o tempo todo... Ai, meu Deus, eu mexi alguma coisa. Eu acho que eu removi Fabiana. Meu Deus, desculpa. Gente, me perdoe, porque eu estou ainda aprendendo a lidar com esse aplicativo do Google Meet. Normalmente eu sou sempre aluna, então é isso.
retomando, então, essas políticas públicas, elas não são direcionadas para nós, mulheres, né? E quando a gente fala das políticas públicas, que na verdade as políticas públicas elas são elaboradas pelo Estado, né? Como aqui em Pernambuco, né? O Estado de Pernambuco ele elabora as políticas públicas que muitas vezes geram, a partir dessas políticas geram as políticas compensatórias, que nós, ao menos pessoas do curso de serviço social, a gente trata disso ao longo de vários períodos, porque a gente estuda alguns fatores que recorrem a partir, né, do mundo capital, a era contemporânea, que está totalmente atrelada ao capitalismo. E quando a gente fala sobre essas políticas compensatórias, são as políticas que envolvem esses programas sociais, que normalmente também, né, o mais comum, são comandados, normalmente não são, não comandados é a palavra, perdão, mas são direcionados a mulheres, como a gente pode ver o Bolsa Família, Bolsa Escola, né? Auxílio alguma coisa. Por quê? Porque aqui no Brasil, em maioria, quem são as chefes de família? Quem são as pessoas que comandam, né, que estão de frente, estão à frente das famílias brasileiras. Normalmente são as mulheres, e em maioria são as mulheres negras, que é muito comum, já que o país ele é formado, um número significativo, né, por pessoas negras. E quando eu resolvi trazer esse assunto, propondo ainda lá no início do projeto, é porque a gente precisa debater e aprender um pouco a entender como que funcionam esses contextos de exclusão social mesmo, para que no futuro muito breve, quando formos elaborarmos o nosso projeto, a gente entender qual a população que realmente mais precisa de um olhar mais sensível, partindo do nosso entendimento. Talvez algumas pessoas falem que é muito repetitivo, né? Estar o tempo todo atrelando a questões de machismo, de racismo, misoginia, de homofobia. Só que são essas situações Só que são essas situações, né, são essas violências quais nos impedem de chegar na frente, de chegar à frente. Então, é necessário que possamos ter a oportunidade de compreender como que funcionam esses contextos para a gente poder debater mesmo e não apenas eu, né, mas que em outro momento outras mulheres como eu possam também estar trazendo todo esse debate para que a partir daí possamos ter a possibilidade de mudança da realidade mesmo qual estamos inseridas. Boa tarde, Adri. Então é isso, gente. Eu espero ter passado para vocês de uma forma bem esclarecedora, né, sobre esses dois pontos. E vocês têm alguma pergunta, algo mais específico para a gente dar andamento à conversa? Não. Agora eu vou, e a partir, né, desses temas, algo que se torna muito importante é a gente saber realmente quem somos, o porquê que as dificuldades elas nos violentam de uma forma mais perversa, sabe? Porque
Gente, a minha internet desconectou, perdão. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Quando a gente fala sobre essas questões que envolvem fatores como políticas públicas, políticas compensatórias, normalmente o que é que vem na cabeça de vocês? O que é que vocês pensam sobre isso? Vocês já se perguntaram por que normalmente mulheres como nós estamos sempre em posição inferior, recebendo os menores salários, porque a violência, né, social, elas nos atinge de uma forma mais agressiva. Já tentaram refletir mesmo sobre esses contextos, sobre o porquê que isso ocorre? Fabiana, querida, mil desculpas. Eu fui apertar aqui para sair e acabou removendo você. Então, gente, vocês já pensaram nisso? Já refletiram em algum momento? Para além do que a gente tem visto, né, nos momentos mais atuais, porque tem se falado muito sobre o racismo estrutural, sobre machismo, sobre feminismo, sobre as políticas que envolvem mulheres de forma diversa, mas tocando mais a fundo nesse ponto. Já bateu a reflexão em vocês o porquê que talvez hoje, no sábado à tarde, nós precisamos deixar de fazer qualquer outra coisa para estarmos aqui reunidas, fortalecendo uma rede de mulheres pretas, né, que estão em busca de ascensão social, de conhecer um pouco mais umas às outras. Ninguém quer falar hoje, gente? Carlita. Oi. Oi, eu a falante. Oi, que bom. Cadê você que a gente não está te vendo? Hoje eu tô horrível. Não tive tempo de botar brinco, botar batom, nada. Hoje eu me atrasei toda. Veja. Olha o horrível dela. Eu sou do movimento social há bastante tempo, né? Eu fiz movimento estudantil e agora eu faço parte do movimento negro. E a questão de gênero já entrou na minha vida, só que eu não conseguia compreender aquele discurso daquelas mulheres que estavam ali, que em sua maioria eram mulheres brancas, fazendo um movimento feminista. E aí minha filha tinha acabado de nascer, hoje ela já tem 18 anos, e na época eu não consegui me inserir no movimento feminista, porque aquelas bandeiras que elas levantavam, eu não me sentia representada, eu me sentia incomodada com aquilo e não sabia o porquê. Os anos se passaram e depois de bastante tempo conversando com algumas amigas, que até então eu nunca me coloquei enquanto feminista, e uma amiga minha conversou comigo seriamente, falando da importância de se colocar enquanto feminista, e aí eu venho compreender que as bandeiras de luta das mulheres brancas não me representam porque eu não sou branca. Então, elas buscam o direito de trabalhar. Eu trabalho desde os 15 anos. Eu quero agora ter o direito de descansar. Elas buscam o direito de ocupar alguns espaços. Espaços esses que nossas antepassadas já ocuparam, e ocuparam de forma pejorativa, né? Que o espaço público, existe até estudos sobre isso, espaço público é masculino, e as mulheres que se colocam para o espaço público é puta, e o espaço privado ele é dito feminino, porque é seguro, protege. Então, por isso que a rua é dos homens e a casa é das mulheres. E a sociedade foi construída a partir desse olhar, né? E nós fomos tolhidas a partir desse olhar. E aí, quando eu venho fazer essa discussão sobre mulheres negras, eu venho tentando beber na fonte, né, e percebendo que as minhas inquietações é uma inquietação coletiva de tantas outras mulheres negras. E quando eu vejo o discurso de Chimamanda, eu percebo o seguinte, que em muitos momentos eu tive que me colocar, me posicionar,
tanto para mulheres quanto para os homens, e fui taxada como uma mulher raivosa, porque eu tive um posicionamento mais forte, porque é dito na sociedade que nós temos que ser o tempo todo dóceis, né, domesticadas, e a gente, quando coloca a nossa opinião e coloca de cara feia, eles passam para nos colocar como raivosa, que é uma maneira de nos diminuir, porque um homem com opinião forte é um homem com opinião. Uma mulher com opinião forte é uma mulher raivosa. Então, são essas características, essas incompreensões que muitas vezes eu passei no meu decorrer, no meu caminhar, né? Então, muitas mulheres me colocam como uma mulher raivosa, porque não compreendem o contexto do que eu nasci, que eu fui criada, como eu fui obrigada a me posicionar, né? E muitos homens também entendem como mulher raivosa, porque os homens têm a tendência de achar que a opinião deles é a certa, a correta, a melhor que a nossa. E quando eu digo não, é não e é não mesmo, e aí a pessoa passa a ter uma opinião, essa mulher é raivosa. Não, vamos discutir com ela não, que ela não escuta ninguém, ela não sei o quê, não sei o quê. E aí nos coloca num posicionamento que isso vai desmoronando a nossa feminilidade também, porque eu não consigo me adentrar muito ocupada agora, vale comer. A caixinha das mulheres dóceis, né? Que é a mulher dócil, que é a mulher que tem que acolher todo mundo, abraçar, né? Abrir a saia e colocar os filhotes tudo na saia, ser aquela mãezona, né? E não só homem, mas tem uma postura de homem. E aí, né? E aí, como é que fica? E em alguns momentos isso machuca, a gente fica refletindo, poxa, que chip foi esse trocado? Que eu não me adequo em nada, né? A gente às vezes fica achando que o chip foi trocado. Mas aí o que me coloca nesse questionamento, nesse momento aqui, é beber na fonte, né? Beber na fonte e compreender que existem outras mulheres assim também. E existem mulheres que também não querem estar nesse campo da docilidade, né? Mas que são obrigadas a estar nesse campo da docilidade, até para ser mais aceita. Tem mulheres que se transvestem de doces para serem mais aceitas. Então, é meio complexo. É uma sociedade que tenta lhe tolher e não aceitar da diversa forma que você é. Então, eu venho nessa angústia mesmo de tentar conseguir coletivamente respostas para as minhas perguntas. Ô, Fabiana, falando do que você está falando aí, ou também ditadas como loucas, né? Eu escuto muito, eu sou doida, né? Ou você fala é louca, que não sei o que. Completando o que você está falando, Fábio. Mas Raquel, você pode repetir, porque eu acho que cortou um pouco, não sei se todo mundo ouvia. Cortou. Então, Fabiana, completando o que tu está falando, também, como você está louca, né? Eu escuto muito essa fala, faz muito tempo, ouvindo que eu sou doida, falar bem, no lugar que arrumar um homem, ter filhos, é muito disso. E às vezes até espaço que a gente acha que é o nosso local de disputa ou de outras mulheres, de outros homens, de outras pessoas que fazem. O menino é muito louca, viaja muito, está o tempo todo achando, vendo coisa onde não tem. Sabe que não é isso, né? Sabe que não é isso. É aquele, a gente, se a gente fala e a gente estamos fora da caixinha, porque a gente somos mulheres raivosas, somos mulheres, ou mulher-homem. Pois é. E além, né, disso tudo que Fabiana traz, a gente retrata e vive na pele de uma forma muito violenta
principalmente dentro dos ambientes familiares, né? Porque normalmente são dentro desses espaços que os abusos começam, se iniciam. Se você não tenha um jeito mais feminino, né? Logo associam você a não gostar de homem, como que se isso fosse talvez um defeito, algo incapaz, impossível de acontecer. E você cresce sofrendo todas essas violências, sabe? Eu, particularmente, cresci dentro de um ambiente familiar muito violento, lido até os dias de hoje, né, com homens altamente machistas, que dizem-se meus avós, sabe? Que dizem os meus tios, e da gente pensar realmente, como a Fabiana bem trouxe, né, que essa rede, ela funciona mesmo para a gente buscar respostas para nossas inquietações, porque sozinhas acabamos muitas vezes por não conseguir, porque são tantas demandas, são tantas necessidades que vão surgindo dentro dos processos, são tantas políticas de assistência que principalmente nós mulheres pretas, né, estamos em busca todo o tempo, e as coisas acabam se tornando muitas vezes impossíveis. Até mesmo tem uma autora que fala sobre o direito de amar, né? Eu não lembro exatamente quem traz isso agora, mas sobre o direito de amar da mulher preta, da mulher negra, porque a gente só vem descobrir isso no auge da nossa maturidade. Porque quantas de nós fomos aqui a criança feia da escola, né? O cabelo duro, sabe? A piolenta. Quantas de nós fomos rainha do milho, né? Eu tinha um sonho grande de ser rainha do milho e nunca consegui ser, mas isso porque foi incorporado em mim, que para eu ser aceita socialmente naquele espaço, eu precisaria estar numa posição mais aceitável, né? E isso se perpetua até os dias de hoje, talvez, eu acredito que de uma forma mais consciente, porque a gente está vendo que tem já estudos, né, políticas que estão voltadas para o reconhecimento da criança preta. Acho que soltou um som aí. Mariana, baixa a TV. Agora deu uma melhorada. E todos esses fatores, eles vão... Fabiana está com o microfone ligado. Já desligou. E todos esses fatores, eles vão... ele tem formas contínuas, né? Porque a gente passa do ensino básico ao ensino médio, sofrendo as mesmas violências, né? A gente nunca se vê, ao menos eu, e como bem a Fabiana falou, de eu ser uma garota nova, talvez, mas de não ter conseguido, vamos dizer, há 10, 12 anos atrás, ver meninas como eu, sabe? Ou ver jovens como eu, estando em outros espaços quais a gente já sabe que são muito comuns, né, direcionados para nós, né? Sempre a garota que não tem ninguém para fazer a dupla na escola, ou que não tem ninguém para dançar a quadrilha. E essas violências e dores, elas vão se infiltrando na gente, né? E às vezes passamos a vida inteira e não encontramos respostas o porquê de que aquilo acontece. Mas a gente pensar que vivemos por mais de 300 anos, né, um processo de escravização no Brasil, e que tudo isso é o resultado da nossa história, é o resultado que o homem branco, porque a mulher branca, bem como a Fabiana falou, né, da questão do feminismo, eles deixaram para a gente. Alguém tem mais alguma coisa a colocar sobre isso? Sim. Boa tarde. Boa tarde, Gleice. Tudo bem? Eu acho Agora está cortando bastante sua voz, não está saindo.
E aqui, melhorou? Melhorou. E você fez a primeira provocação do porquê da gente estar no sábado. Essa hora Não estamos te ouvindo, está cortando muito. tá cortando agora, tá me ouvindo? É quando você fala que corta, mas continua para a gente ver como é que fica. Sobre a provocação que você fez, e a gente está fazendo grupo. Tá conseguindo ouvir? Não. Vocês estão conseguindo ouvir ou é apenas a minha conexão? Não estão, né? Não dá para ouvir, não dá, não tá bom. Não tá muito bom, não. Talvez se ela desligar a câmera, deixar só o áudio, melhore, né? Verdade. Talvez você. Pronto. Tá conseguindo ouvir melhor agora? Sim, agora saiu. Agora continua para a gente ver se vai permanecer. E aí a reflexão que eu faço sobre a sua provocação, da gente estar no sábado, fazendo nesse ponto, discutindo, né? Sobre as mesmas pautas que a gente já discute há muitas vezes. Tá conseguindo ouvir? Não. Ainda tá falhando, Gleice, ainda tá falhando. Tá cortando ainda? Tá cortando. Não tem outro local que você consiga. Não, eu acho que é a Tá internet. travando. Muito Gleice. Oi, tô tentando aqui. Fala agora, Gleice, para ver se funciona. Não. Quando Eu tu acho fala, melhor, tem momento que tem. eu acho melhor ela sair e voltar de novo. É. Carlita, eu queria dar só uma palavrinha que eu estou observando, aí falar bem rápido e vou dar uma saída. Certo. Gente, deixa eu te apresentar logo. Gente, hoje eu vou propor com vocês da gente juntar as ideias de cada um em casa, pensar, fomentar, né? E pensar, fomentar sobre algum projeto que podemos elaborar juntas para que possamos apresentar no próximo Funcultura, que já é em abril. Vocês lembram que eu falei sobre o Funcultura na última aula, no nosso último encontro? Lembro sim. Desculpa, eu estou me ensinando a professora. É tanta aula na minha vida que eu... É verdade. Então, o Afonso ele é especialista em políticas públicas e ele também é produtor cultural e em algum momento eu vou trazer de uma forma mais prolongada para ele passar umas dicas para a gente de como podemos, com mais detalhes, elaborar esse projeto, juntando né, a ideia de todo mundo, dando possibilidades para que cada uma possa participar realmente de forma ativa e a gente coloca esse projeto Cultura das Pretas no mundo. Sim, Afonso, pode falar agora. Olá, boa tarde. Hoje eu vou dar apenas um toque aí sobre o tema que Carlita falou. Não quero. Acho que a gente pode conversar mais sobre o Funcultura na próxima semana. Acho que é legal vocês hoje discutirem mais as ideias, mas quero primeiro parabenizar esse projeto, Cultura das Pretas, porque é um projeto muito necessário, né, para que as mulheres pretas de Pernambuco
principalmente de Pernambuco, que tem uma história muito bonita na cultura, principalmente na cultura popular, na cultura de matriz africana, nos terreiros, nas diversas etapas das nossas artes e que precisam estarem articuladas para que projetos coletivos e comunitários sejam criados e que sejam protagonistas. Deixem de ser, muitas vezes, matéria-prima para projetos de mulheres brancas, homens brancos, e sejam as verdadeiras protagonistas da história que vocês ajudaram a construir, seja no frevo, seja na dança afro, seja na música urbana, na música rural, seja nas culturas populares, né, nos diversos segmentos que a gente tem aí uma representatividade essencial, não apenas fundamental, mas essencial. Muito da essência da cultura e das artes pernambucanas vieram e vêm do trabalho de mulheres como Dona Marivalda, Bete de Oxum, Fabiana, Raquel, né, e tantas outras que eu conheço e que fazem um trabalho maravilhoso há muitos anos. A única coisa que eu queria dizer, primeiro, era da importância, né, do Cultura das Pretas. É uma ideia maravilhosa, uma coisa muito legal. E queria dizer para você, falar, fortalecer o tema que Carlita abordou hoje, das políticas de Estado e das políticas compensatórias. Então, o Brasil e a maioria dos países, a maioria não, todos os países desiguais que a gente conhece, o Brasil está no topo da desigualdade social, né? Apesar de ser a 10ª economia do mundo, já foi a 7ª, e a 6ª economia do mundo, hoje é a 10ª. O Brasil é o país que amarga os piores índices de desigualdade, né? Só comparáveis à desigualdade de países de África. Então, 80% da riqueza do país está concentrado na mão de 10% da população. E quem sofre com isso são as populações mais pobres. E dentro dessas populações mais pobres, quem mais sofre são as mulheres negras. Então, o Brasil ele vive de políticas compensatórias. Se vocês pegarem o orçamento do governo brasileiro, ele está lá mostrando todos os privilégios que a classe dominante possui no orçamento. E esses privilégios eles estão retratados nos altos salários, né? Eles estão retratados nas aposentadorias, nas vantagens que a classe dominante tem, nos incentivos às empresas, às indústrias, e para o trabalhador e para a trabalhadora, principalmente que moram nas comunidades mais pobres do país, o que existe é a lei em cima, obrigando impostos altíssimos e políticas compensatórias. Que esse é um nome muito bonitinho, mas, na verdade, a gente tem que chamar de esmola. Então, Bolsa Família, Vale Gás, cotas, tudo isso são políticas compensatórias que não são políticas de Estado. Política de Estado por exemplo, que cada estado e cada município tem que investir 20% do orçamento na saúde. É por isso que nós temos o SUS, onde qualquer pessoa de qualquer classe social, de qualquer idade, pode ir até lá e receber atendimento médico.
em alguns lugares horríveis, em algum lugar um pouco melhor, e são políticas públicas, políticas de Estado. Nas políticas compensatórias, a gente vê essa problemática. Então, o Cultura das Pretas pode e deve ocupar o espaço das políticas de Estado. E uma das políticas de Estado que a gente tem para a cultura em Pernambuco, fruto de muita luta de homens e mulheres, é o Funcultura. Então, o Funcultura é uma política de Estado que acontece todos os anos, é um recurso obrigatório e que as mulheres pretas precisam ocupar, como muitas delas ocuparam durante a Lei Aldir Blanc. E graças a essas políticas, vocês podem, fazendo projetos, captar esses recursos e tornar o Cultura das Pretas uma rede que vai contribuir muito para a cultura das mulheres pretas em Pernambuco. E eu estou disposto a ajudar e a contribuir com vocês no que for preciso. Na próxima semana, eu trago notícias sobre como, né, vocês podem apresentar esse projeto Cultura das Pretas. Boa discussão, beijo no coração de vocês. Não é o meu lugar de fala, mas eu quero contribuir sempre onde vocês deixarem, eu puder falar, né? Não tem temas que dá para eu pegar uma carona e me amostrar um pouquinho para vocês, né? E contribuir no que eu possa, mas eu respeito muito o lugar de fala de vocês. Vou me retirar agora porque não é o meu espaço, então vou voltar com chamado. Beijo para vocês. Obrigada, Tom. Então, o que acharam da ideia? Adriana, Jailma, Daniele, Jeane, Naomi, Fabiana. A ideia é maravilhosa, né? Contribuindo. Paloma. Vai contribuir muito, muito viu? Boa, vai ajudar bastante, vai contribuir muito mesmo. Como falar já. É verdade, eu reforço a fala aí de Jailma, né? A ideia é maravilhosa. Agora, eu também preciso salientar que eu não tenho experiência nenhuma em projeto, mas estamos aqui juntas para construir, para a gente medinho. aprender. Ainda não, dá vontade. Eu também não tinha experiência com projetos. Na verdade, a oralidade em si, ela não é algo que eu tenho muito domínio. Para mim, eu tenho mais facilidade com a escrita mesmo, sabe? Escrever é mais a minha praia. Só que a gente só vence, né, os desafios quando a gente enfrenta. Então, não tem outra alternativa. Se a gente quer ser grande no futuro, a gente tem que se apequenar agora, né? Agora, para no futuro a gente ir atravessando de uma forma que possamos chegar lá onde a gente quer chegar. Quando eu propus o Abaiomi a primeira vez, eu nem imaginei que eu pudesse aprovar, que o Abaiomi está diretamente ligado ao projeto Cultura das Pretas, como eu falei no primeiro encontro, que foi um projeto que eu ainda não consegui executar por conta da pandemia. Está cortando. Está cortando um pouco, cara. Melhorou agora, gente. Vai, continua falando. Que o Abaiomi foi um projeto que eu ainda não consegui executar, mas que a partir também do Cultura das Pretas, eu penso que tudo tem um porquê, né, que me deu a condição de poder conhecer mais de perto cada uma de vocês e até mesmo daqui para frente convidando aos poucos para participar do Abaiomi, né, que eu acho que vai ser um lugar nosso. O Abaiomi será um encontro
de mulheres negras, na qual a gente vai discutir sobre assuntos que estamos discutindo agora, né, e tantos outros, e que daí a gente vai bolar uma ideia bem bacana para, quem sabe, formarmos uma outra mesa, partindo também da ideia de levar para lá o que foi, qual a experiência que vivemos juntas no Cultura das Pretas. Aí disso, eu desejo saber, né? Quem de vocês já trabalhou, trabalha, já esteve envolvida com algum movimento cultural, mesmo que seja ele direcionado, né, para religião de matriz africana, para grupos culturais, ou até mesmo se desenvolve algum projeto dentro de alguma instituição, voltado para o meio cultural, quem é envolvida com arte, né? Eu sei que Islene Edgleice trabalha com artes plásticas. Então, vamos começar por Daniela. Dani, você já participou. Inclusive, como eu falei no primeiro encontro, para nós que estamos na formação, né, acadêmica, na Católica não é ofertada uma cadeira que constitui, né, a elaboração e é o trabalho mesmo voltado para projetos sociais, que é o que tem na Federal. Na Federal a gente tem uma cadeira, os alunos, né, eles têm uma cadeira eletiva, na qual eles podem estar mais de perto, conhecendo sobre esse mundo de projetos, né, o que não é normalmente possibilitado dentro da academia, porque até mesmo no mundo acadêmico é mais pautado, né, a questão institucional ou dos movimentos voltados para a ideia dos setores mais públicos. O privado, normalmente, ele não é uma grande possibilidade. E, normalmente, o que a gente estuda, né, é mais voltado o quê? Para prefeituras, né, enfim. Então, Dani. Bem, eu não tenho nenhuma experiência ainda, né? Porque já vai começar a partir dessa, né? Mas, assim, eu estou na expectativa de aprender, da gente colocar esse projeto em prática e a gente desenvolver. Estou aqui para, juntas, a gente fazer a diferença. Que bom, Dani. Muito obrigada. E você, Jailma? Boa tarde, meninas. Eu ainda não tinha falado. Cheguei assim bem de surpresa. Como Dani, eu não participo de nenhum projeto, mas eu vejo que é uma necessidade muito grande, porque estava falando, né, da política, né, que muitas vezes não alcança todo mundo. E eu vejo que a mulher, desde cedo, bem de jovenzinha, ela começa a engravidar cedo, ela não tem acesso a muitas coisas. Eu acho que o teatro seria uma forma de alcançar, de mostrar essas meninas, assim, como elas poderiam ser despertadas para outro lado, a não ser começar uma vida tão jovem, já com filhos. Eu estou falando isso porque eu estou com 2 meninas grávidas, bem jovenzinhas, né? Eu fico pensando, se elas tivessem tido outra oportunidade, como seria bom para essas meninas. Então, eu penso que o projeto, nem sei qual é, ainda não criamos nada, não sei, mas se poderia alcançar comunidades através das leituras, de participação de teatro, de peças, despertar a questão da leitura. Eu tenho muita vontade disso, não sei por onde começar, né? Mas eu vejo que isso seria uma base de alertar a comunidade para despertar para o outro lado das oportunidades. Que bom, Jailma. Que animada. Pronto. Eu estava pensando hoje de manhã, Carlita. Muito bom. A gente vai juntar as ideias. Ah, a Raquel falando. Ô, Jailma, você não pensa, mas você já está falando. No momento que você já está se quietando com essa questão das meninas grávidas, isso já é uma ideia. E o legal é a gente começar.
quer ver alguma coisa, você mesmo trouxe uma ideia, trabalhar através da arte, da cultura, do teatro, informando para elas, né, dando um direcionamento a elas, o que é importante na sua vida. Porque a gente sabe, né, que, eu digo muito, a gente, mulher preta, me aconteceu um caso bem assim, eu fui para o posto de saúde fazer um exame, eu tive tem momentos na minha vida que eu queria ter um filho, e aí quando eu cheguei no posto de saúde, eu disse à doutora, eu acho que eu estou grávida. Aí a doutora, como você acha que está grávida? Eu disse, claro, eu tenho que achar. Eu nunca engravidei, tenho que achar. Eu falo isso. Porque a comunidade aqui, próximo do COC, você negra, periférica, ela achou que eu, na idade que eu tinha, de 40 anos, era para eu estar já cheia de renca de filho. Então, ela fez... automaticamente, ela olhou assim, como você acha que está grávida? Mas você já deve ter um monte de filho. Eu disse, eu tenho que achar, eu não engravidei, eu sei como é que faz. Agora, no processo da gestação dentro do meu, na minha barriga, eu não sei, né? No meu ventre, eu não sei, eu estou achando. Então, evidentemente, eu teria que achar, porque eu não sou médica e nunca engravidei. Mas a gente sabe que a gente da periferia, eles têm a gente como... Eu sou uma mulher rara, né? Entre aspas, para eles. Uma mulher de 40 anos, não teve um filho, não teve nada. Então, minha filha, ou ela é dura, ela é lésbica, ela é qualquer coisa. Menos, isso é verdade. Né? É. Tu tá entendendo? Então, sim. Você já trouxe uma ideia. Eu acho que é bom, não só você, como muitas outras, já... você disse agora, o teatro, eu acho uma ideia ótima. Trabalhar no teatro já é uma coisa boa. É uma formação, uma área de... ou a ciência social, a psicóloga chegar junto, isso já é uma ideia, viu? E é isso mesmo, a gente não tem que se preocupar, porque a gente está aqui só para aprender e para contribuir, porque qualquer coisa que a gente fale não é besteira, né? Eu digo isso porque muita gente fala para mim, quando eu venho com a ideia, que eu trago uma ideia, muitas vezes alguém diz, oxe, tem nada a ver isso. Não, está falando besteira. E não é, eu acho que agora que você trouxe falar em teatro, já é uma ideia. Já é uma ideia. Eu vou estar anotando aqui. Você falou em teatro, eu acho que é show de bola. Trabalhar com teatro, com jogos. Ô, Raquel, a gente pode levar os autores negros, a fala negra, despertar nessas meninas tudo isso que ela não sabe. E eu acho que a forma seria o teatro uma forma de poesia, de teatro, de trabalhar por um tempo com a comunidade, escolher-se uma comunidade, trabalhar, dar assistência, com assistência social, com peça, despertar. Quando se desperta, dá aquele trick, poxa, eu posso ter outra chance, entendesse? E é isso que me motiva. Tem o nome de um projeto que é de um conhecido nosso, de algumas meninas aqui, Félix Oliveira, né, que ele é especialista em estética afro, que é justamente esse nome do projeto, Despertar a Ancestralidade. E é um projeto muito bonito, no qual ele desenvolve, tratando, né, da beleza das mulheres pretas, das crianças pretas, como uma forma mesmo de ressaltar, né, a beleza, o nosso íntimo, que por tantas vezes é negado. E é justamente isso que você falou, Jailma, da gente despertar a nossa história, né? Despertar quem somos, levar para outras pessoas que algumas vezes não têm a condição de estar, né, conscientizadas como hoje nós estamos, a partir de muita luta, de muita perseverança, esperançosas, né, o tempo todo, que iríamos chegar, que iríamos ocupar, talvez em passos lentos, mas como não deveria ser, porque a nossa história já é pautada a partir de realmente muita violência e sofrimento, então poderíamos percorrer outros caminhos. Mas, infelizmente, no Brasil, assim como o Afonso trouxe, né, as coisas ainda são bem lentas. Enfim, e você, Adriana? Eu não tenho tanta experiência em executar ou pensar no projeto, mas eu tenho a oportunidade de trabalhar com alguns movimentos, né? Ou pelo menos de ter contato. Eu tenho contato com um coletivo que se chama Força Tururu, é um coletivo bem atuante aqui
próximo à minha casa, né? Eu moro na cidade de Paulista, estou no bairro do Janga, e aqui próximo à minha casa existe uma comunidade que se chama Tururu. E esse coletivo atua diretamente nessa comunidade, com vários trabalhos voltados para essa visão social, né? Trazendo questões também que é muito pertinente ao que a gente fala aqui, ao que a gente traz aqui. Eles estão agora no mês de março com um projeto muito bom, 8M, em homenagem, né? Eu falo até, não seria nem uma questão de homenagem, é mais uma luta mesmo pelas mulheres e principalmente as mulheres pretas das comunidades. Eles trazem oportunidade dessas mulheres ganharem visibilidades, né? E pensarem também de forma diferente. Então, esse é um dos movimentos, é um coletivo, na verdade. Eu tenho também contato com grupos de teatro, já participei de algumas oficinas, e como educadora, eu já tive a oportunidade de acompanhar por um período mais ou menos de 2 anos e meio a 3 anos um grupo de pessoa idosa no bairro Campina do Barreto. É um grupo bem atuante na cultura. Então, o grupo, eles se reúnem dentro de um CRAS, o CRAS Campina do Barreto, né, que é onde eles conseguem uma sala, eles se reúnem, e eu ia lá enquanto educadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para trabalhar com esse grupo. Mas, para além desse trabalho que eu trazia numa perspectiva social mais sociopedagógica, né, eles também têm uma atuação cultural, porque o grupo desenvolve pastorio, quadrilha e bloco carnavalesco, cada um nas suas datas comemorativas. Então, eu vejo como uma perspectiva também para a gente pensar ou atuar, enfim. O movimento também nacional de meninos e meninas em situação de rua, não sei se vocês já ouviram falar, também é um movimento muito atuante. Eu também tenho contato e já tive possibilidades, ou melhor, já tive oportunidades de participar junto com esse grupo de conferências, já tive a oportunidade de participar de algumas reuniões dentro do espaço deles, né, que fica no centro da cidade. Tenho contato com muitos educadores de referência desse movimento, como o João Batista, Tonho das Olindas, esse pessoal todo. Enfim, o meu fazer vai muito pelo sociopedagógico, mas eu tenho muita admiração e me considero uma pesquisadora, uma curiosa, né, da cultura popular, tenho muito, então vou muito por esse viés aí, dessa perspectiva. E para mim trabalhar dentro da cultura é algo assim muito prazeroso. Eu trago também aqui um grupo que são de mulheres pretas, né, que fazem um trabalho artístico afro, que é o Quilombá e o Brechó das Pretas. Também são grupos bem atuantes e que, apesar desse contexto que a gente vive, eles estão ainda assim conseguindo resistir, levar seu trabalho, sua cultura e espalhar aí para todo mundo. Enfim, é isso. As minhas poucas trajetórias, né, que eu venho transitando aí no meu fazer, no dia a dia, com as experiências das pessoas, fazendo partilha, atuando como educadora em alguns grupos e conhecendo também outros grupos. É isso. Estou aqui para somar com vocês e fico muito empolgada mesmo, né, em estar participando e poder pensarmos juntos num projeto que a gente possa atuar, que a gente possa realmente construir e mais na frente executar. Isso para mim será assim algo muito primordial e muito prazeroso. Eu
Estou aqui para isso mesmo, tenho as expectativas boas com esse grupo, vejo mulheres muito fortes aqui dentro dessa roda, né? Inclusive, temos mestras, né, do Caboclinho, temos mulheres representantes, né, Yalorixás, as minhas reverências a essas mestras que nos dão a honra de fazer parte desse grupo, né? A nossa querida Zita também, com as suas artes culinárias. Vejo um grupo muito diverso que daqui mesmo a gente vai conseguir construir. Eu acho que a gente não precisa nem pensar lá fora, a gente já pode pensar daqui de dentro mesmo. Porque eu vejo muitas possibilidades. É isso, gente. Obrigada, Adri. Por nada. Fala nos coloca a pensar realmente a partir de muitas possibilidades. Obrigada, obrigada. E agora eu vou chamar a Fabiana, que inclusive, gente, já tem alguns livros, acho que são 2 livros escritos, só está faltando mesmo publicá-los. E quem sabe, com o nosso projeto, né, nós iremos trabalhar a partir dos livros dela. Olha que tudo. Sei não, viu? Você. Vejam, como a Carlita falou, né? Eu sou professora de escola formal, mas eu tenho alguma vivência com projetos sociais, porque eu faço parte do Cineclube, né? Cineclube Bamako, o primeiro cineclube que começou a exibir filmes da diáspora negra, da diáspora, na realidade, em Pernambuco, né? E a gente exibe filmes que tenham atores, diretores, direção, produção, tudo isso é a maioria de pessoas negras, né? Não importa a nacionalidade do filme. E, para além disso, eu também, como sou professora de escola pública, eu trabalho muito com viés social. Já aprovei 2 projetos pelo Mais Cultura, aqui em Olinda, mas acabou não acontecendo, porque o município não prestou conta direitinho. Aí só entrou a metade da verba, a gente não conseguiu terminar o projeto, né, nem pelo Cineclube, nem junto com o Bongá, que a gente fez o projeto com o Bongá na época. Trabalho com projetos em sala de aula, né, inclusive os meus livros, todos foram inspirados a partir dos projetos vivenciados com as minhas alunas, né. Um dos meus livros fala sobre a questão do cabelo, né, do uso do cabelo natural. É uma poesia bem lindinha, próprio para criança pequena. E o outro fala sobre a questão da falta de boneca negra na nossa sociedade, como isso reflete no nosso crescimento e essa identidade não positiva que a gente tem de nós mesmas, né? Então, o livro é muito lúdico, porque é voltado para a criança, não tem nenhum viés político mais forte, ou feminista mais forte, porque, como são crianças, a gente tem que trabalhar muito com a área da ludicidade, né? Então, é um pouco disso, né? E também atuo no projeto Canteatro, aqui em Olinda, de uma professora da rede também, que a gente faz... Eu fiz a coreografia da última peça, né, um projeto voltado para crianças de escola pública, que traz contos africanos, né, representações artísticas de contos africanos, inclusive com releituras, com direito à escrita de releituras, e trazendo para esses contos uma postura muito feminista, muito crítica da sociedade. Não é só pegar os contos africanos, que em sua maioria são ricos de machismo, mas a gente traz esses contos numa releitura, né, numa releitura para a nossa sociedade, que nós, brasileiras, estamos na discussão feminista de uma certa forma muito mais avançado do que acontece em África, por vários motivos, mas eu digo isso com certeza por conhecer um pouco da história de lá, de algumas brasileiras que foram para lá e se arrependeram, né, achando que lá era o céu. Quando chega lá, percebe que não, que aqui é melhor conviver com os nossos machistas daqui,
Que aqui, pelo menos, com os de lá, porque quem dá 2 gritos, ele sai de perto da gente. Os de lá, não. É diferente. É diferente, né? Então, a gente traz essa releitura, né? Por muito tempo trabalhei com dança, mas confesso que não me orgulho disso. Diga, Carlita, não fico anunciando aí, né? Onde dancei, como dancei. Não foi porque eu dancei inapropriadamente, não, viu, gente? Foi porque eu gastei a minha energia com um grupo que realmente não atendeu às minhas expectativas. Deixando isso bem claro, não estou falando mal de ninguém, estou falando das minhas expectativas. Então, para mim, foi tempo perdido. Então, eu me afastei da dança, me reaproximo da dança agora com o Canteatro, que eu ajudei na montagem da coreografia, do figurino, né? E o Canteatro está na minha vida há muito tempo, então eu não poderia deixá-las na mão, de jeito nenhum. E a minha vivência com projetos são esses, são projetos pedagógicos em ambiente escolar, voltado para a construção da identidade positiva do nosso povo, né? Então, de várias formas. O último projeto a gente traz histórias sobre cientistas negros, historiadores, atrizes, cantores, que são pouco falados dentro da escola. Os nossos não escutam as nossas histórias. Então, na minha oficina de contação de história, eu trago as nossas histórias. Na minha oficina de leitura, eu trago as nossas leituras, as nossas referências. Então, eu sempre trago a referência do nosso povo para a sala de aula e para os projetos em que eu atuo, né? Hoje eu estou na Escola Integral do município, mas estamos em pandemia, mas no ano passado a gente conseguiu também trazer essa consciência negra para a escola, trazendo um pouco do cientista, um pouco da história do nosso povo, para os nossos alunos se veem que nosso povo é de luta, né? Não é nada aquilo que se coloca na sociedade, não é nada aquilo que se coloca na TV para eles. Então, a minha vivência é essa, com projetos pedagógicos em escola. Eu não trabalhei, vivenciei, né, que meu ex-companheiro trabalha assistente social e trabalha com crianças em vulnerabilidade social. Então, eu vivenciei trabalhos voltados para isso, mas não trabalhei diretamente, só vivenciei. Como vivenciei vários outros projetos, mas eu acredito que nada foge do contexto que eu trabalho, porque eu trabalho numa comunidade periférica e comunidade que falta muita coisa. Os alunos chegam na escola com fome, sem tomar banho, muitas vezes, alguns alunos que não sabem ler, na época de já saber ler. Então, dentro da escola, a escola consegue refletir tudo o que acontece na sociedade, né? Então, tudo que é trabalhado na assistência social, a gente acaba trabalhando na escola, só que com diferencial. Ainda existem alguns direitos respeitados, porque quando a criança não está mais na escola e vai para a assistência social, é porque todos os seus direitos foram desrespeitados, né? Então, essa é a única diferença, mas na escola pública a gente também tem muita criança com esse viés. Como eu trabalho com criança e como é um grupo de mulheres aqui, eu acredito que poderíamos pensar, sim, um projeto voltado para para jovens mulheres, né? E talvez para meninos também, a gente também abrir esse leque e formar meninos com pensamento feminista. Porque, veja, eu me preocupo muito no seguinte, nós estamos cuidando das nossas, nós estamos nos formando, mas os nossos homens vão estar preparados para nos receber? Muito bem pensado. E aí, se a gente conseguiu estar aqui conversando, é porque a gente ousou um pouco a mais. E por que não ousar mais um pouco e preparar os nossos mini-homens, ou até os nossos homens, para que eles consigam receber nós, mulheres fortes e empoderadas? Porque não adianta a gente só curar um lado da moeda, a gente também precisa ajudar a curar o outro lado da moeda. Aí algumas podem dizer, mas esse não é o meu papel, eu já estou me curando. Concordo, não é questão de ser papel de A, B e C. É compreensão de A, B e C.
nossos homens negros talvez não estejam libertos porque eles são beneficiados pelo machismo de certa forma. Então, eles não veem a sociedade como nós vemos. Nós vemos sociedade com uma postura muito diferente do que eles veem. Então, para eles se libertar, eles precisam de mais. E, às vezes, é a gente dizendo, esse caminho não é assim. E a gente começar desde cedo, porque eu acredito aqui que muitas mulheres são mães, e mães de meninos. E, muitas vezes, nós não nos percebemos, mas a gente reproduz dentro da nossa casa muitas mulheres, que eu já vi isso, eu não estou contando caos. Eu já vi muitas mulheres feministas criando seu filho sobre a égide machista. Então, é complexo esse diálogo entre o discutir e o exercitar, porque às vezes eu discurso muito bem, mas o meu exercício ele não é tal qual o discurso, que na educação a gente chama de praxis, que é a ação e a discussão, o falar, o agir e o falar está na mesma linha, e não antagônico. Se é antagônico, não existe uma praxis educativa. Então, a gente também refletir sobre isso. Estamos aqui, massa, estamos discutindo, maravilhoso, mas os homens que vão nos receber na sociedade estão prontos para nos receber? Né? Então, não cabe a gente. Por que não sensibilizar os nossos homens? Mostrar a eles que eles podem continuar a ser homens sem ser machistas. Né? Eu acho que essa também é uma discussão que a gente precisa abrir para a gente não ficarmos na solidão da mulher preta. Muitas vezes acontece muito disso porque a gente está 2 degraus acima e a gente não consegue voltar para pegar na mão e andar esses 2 degraus na mão dos nossos companheiros, né? Eu acho que a gente está 2 degraus acima. Eu me preocupo muito, porque eu vejo os meus alunos, o quanto eles têm que responder ao machismo, e vejo que as minhas meninas já são tipo sangue no olho, não aceitam fácil não. E aí eu vejo, elas vão tem um despertar muito maior, muito mais na frente, e eles vão ficar lá atrás. Então, a gente precisa equalizar isso, trazer eles, volta 2 passinhos, pega na mão, bora. Claro que vai ter aqueles que vai dizer que eu sou machista mesmo, só que esse aí se dane, vai para lá. Mas aquele que se predispõe, a gente tem que pegar na mão e trazer junto. Né? Isso se reflete até, Fábio, isso que você fala, sobre a ideia, né, que é perpetuada até o dia de hoje, de que os nossos meninos jovens, ou os homens, eles amadurecem de uma forma mais tardia, né? Mas se a gente for pensar realmente, assim como você trouxe, as possibilidades que são colocadas para que haja realmente o amadurecimento, elas não existem. Exatamente. Ou se existem, ainda são muito frágeis, né? Porque isso também faz... Sim. Eu me considero uma cientista, né? Porque eu sou professora, fico na sala de aula e fico observando os comportamentos dos meus alunos, fico só ali, na observação. E aí eu percebo o seguinte, existe um mundo machista, que é entre os homens, que regra os comportamentos, regra as falas, regra todo o contexto que eles vivem, eles precisam se posicionar naquele mundo. Ele se desvincular daquele mundo é muito mais difícil do que nossas meninas que estão na ponta. Porque o nosso mundo feminista, aí é onde eu venho colocar, os homens, eles são classistas, quer dizer, eles se protegem, certo? E no nosso mundo feminista, nosso mundo de mulheres, feminista no nosso mundo de mulheres, é uma lutando contra a outra. Isso é desde a infância, isso é muito impressionante. Eles ficam lá na bolha deles e a gente fica uma matando umas a outra porque quer a atenção do menino. Veja que confusão. Então, o que acontece? E é nesses comportamentos que a gente leva para a fase adulta. Os homens se recolhem a esse mundo machista e nós ficamos soltas, discutindo contra o vento, sem ter uma força coletiva, nos despontando nessa discussão contra o vento, e a gente se distancia desses homens pretos e não agimos coletivamente com nossas mulheres negras, né? Então, a gente precisa também refletir sobre esse olhar.
Não que eu acho que tenha que ser o nosso campo de estudo, não. Eu coloco isso como uma prática reflexiva, porque nós precisamos que o nosso campo de estudo, os nossos projetos, sejam voltados para nós mulheres. Mas isso não quer dizer que não possa ter um homem, que um homem não possa participar. Não é isso. A gente precisa refletir isso para a gente não cair naquela falácia de que o homem ele não é aceito nos nossos espaços de discussão. Muito pelo contrário, a gente tem que trazer nossos homens para o espaço de discussão, porque nós precisamos pegar na mão deles, sim, e dizer, nego, é assim não que a banda toca não, venha-se embora que a banda toca assim. Porque senão a gente vai discutir para quem? E senão também nós estamos lutando, né? Para quê exatamente? Porque se queremos ver as mudanças significativas acontecerem, é preciso realmente trazer com que esses debates, fazer, né, com que esses debates eles estejam cada vez mais postos à mesa, porque senão a gente acaba tendo sempre o discurso, né, de lutarmos pela violência contra a mulher, né, pelas questões que envolvem as ideias de paternidade, dentre outros fatores, mas a gente não trabalha, né, de uma forma realmente assim iniciativa para que essas questões elas tenham realmente um outro formato. É muito bem isso mesmo, Fabiana. Cadê você? Logo ela desligou a câmera. Foi, né? Porque eu acho que eu já consegui contribuir um pouco. Não me levantou a mão, sim, muito. Eu acho que eu consegui contribuir um pouco, porque o que eu vejo muito hoje, e aí é quando eu coloco, por muito tempo eu não me coloquei enquanto feminista, porque o feminismo branco não me representava, né? Acho que nos últimos 5 anos que vem essa discussão do feminismo negro, né? Um pouco mais de afinco, um pouco mais acessível a nós, até porque antes se discutia, mas a gente não tinha acesso a essas discussões. E é quando eu começo a me identificar com o feminismo, é quando eu começo a me colocar como feminista. E aí eu também começo a observar que parece que existe um código para você. E aí eu me preocupo muito. E o código para você ser feminista tem que odiar homem. Oi, não posso? Não. E isso é tão intrínseco nos movimentos que eu me sinto incomodada, porque eu sou hétero, eu gosto de homem, eu namoro com homens. E se eu não for discutir com os meus companheiros aquilo que me incomoda, eu vou discutir com quem? Né? Então, e esses espaços me incomodam muito. Esses espaços me incomodam muito, porque eu não me vejo lutando contra o meu parceiro. Eu posso não concordar com certas posturas dele e ir para o enfrentamento. Mas eu não estou lutando contra o meu parceiro. Eu quero que o meu parceiro esteja do meu lado, porque quando a gente terminar a guerra, eu quero os dois juntos. Né? E é muito pertinente, Fábio, só para eu completar isso que você fala, da gente ter essa condição de hoje entrarmos, né, na discussão de uma forma mais possível com os nossos companheiros, porque se a gente pensar, há 30, 40 anos atrás, as nossas mães, as nossas avós, elas não tiveram essas condições, né? E de hoje a gente ter despertado para esse enfrentamento mais possível e de fazer realmente criar ferramentas para que isso possa acontecer. Eu lembro que eu participei de alguns movimentos ainda muito jovem, que era, não sei se vocês conhecem, as Loucas de Pedra Lilás. Conheço. E eu participei ativamente das Loucas, e é bem como a Fabiana falou. E tinha outra, eu lembro Patrícia, e outra que agora eu não me recordo, mas nós éramos as únicas mulheres negras que estávamos frente a todo aquele... a encenação, né, que as Loucas faziam. Mas era um feminismo mesmo que sempre nos deixava para trás, sabe? A gente tinha porta-voz do que normalmente as mulheres brancas colocavam para a gente fazer, sabe? Mas normalmente a ideia é de que assim o feminismo ele vem a ser apresentado para a gente enquanto mulher negra de uma outra forma a partir do momento que a gente se apodera mesmo de outras leituras, de outros espaços, porque o debate em si que era trabalhado lá era normalmente voltado a partir do olhar da mulher branca, né?
Então, isso é muito repercutido. E é um olhar, tipo, eu quero ter o direito de trabalhar e os meus filhos ficam com a babá. Eu tenho o direito de ir para as festas e o filhote com a babá. E eu estava nessas discussões, eu disse, caramba, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que sair, acordar mais cedo, fazer tudo mais cedo para deixar na escola, para poder chegar no trabalho e sair do trabalho, pegar na escola, ir para casa, fazer as coisas, deixar ela com alguém para ir para a faculdade. Então, aquela vida... E era assim, umas revoltas que eu compreendo, eu acho que tenho o direito de lutar, não é em nenhum momento ridicularizando ou menosprezando, mas é uma revolta num lugar de fala privilegiado, né? Da mulher branca burguesa. Então, esses movimentos nunca me atenderam por causa disso. Eu fui para algumas reuniões, vi algumas movimentações, mas aquilo me inquietava e eu não sabia o porquê, só sabia que me inquietava. Muitas respostas na minha vida veio depois dos 30, porque eu sentia inquietação, mas eu não sabia a resposta. Então, eu deixava de ocupar os lugares e depois dos 30, que eu termino a faculdade, que eu vou ler, vou estudar e eu vou dar respostas às minhas inquietações. Então, era um lugar que não me fazia sentir pertencida. Eu não pertencia àquele feminismo, né? Recentemente atrás, me aproximei de alguns grupos de mulheres negras também, e aí, quando vai para a discussão, vem para a discussão do ódio ao homem não poder levar para carregar uma caixa de cerveja, não poder entrar no evento para pegar uma caixa de cerveja, proibida a participação do homem, proibida, assim, sumariamente. Aí eu me afastei, porque aquele evento, ele não me representava, porque em tudo que eu faço, o meu companheiro está do lado. E às vezes é só para bater o prego, para carregar peso e bater palma e dizer, vá lá, preta, siga, entendeu? Exatamente. E aí o que acontece? E nesse lugar ele não poderia estar presente. Como é isso? Então, é um ódio contra os nossos companheiros muito grande. E aí, isso me inquietou. É mais um lugar que eu não fui mais participar, porque eu fiquei muito inquietada sobre isso. Aí eu fiquei pensando, poxa, ou eu discuto o feminismo branco, ou eu discuto o feminismo negro excluindo o homem. Oi, como é que é isso? Tem que ter um meio termo para isso, né? E já vivi algumas situações assim, dentro desse processo de feminismo muito, muito difícil, né? Mas eu percebo que... Eu coloco a minha fala com essa preocupação, gente. Não é que a gente vá discutir aqui o que o homem sente, tadinho, não é nada disso, não. Eu acho que, para mim, se o homem está sofrendo, tem que sofrer mais um pouquinho, para saber como é a nossa realidade. Mas não é isso. É como a gente constrói um feminismo onde a gente esteja também libertando os nossos homens do machismo. Que nosso discurso ele não seja raivoso contra os homens, e sim contra o machismo. Né? Porque eu estou vendo, minha filha mesmo, eu já discuti bastante com ela, porque eu estou vendo uma nova geração taxando todos os homens de macho-ó. Né? A geração dos 18 anos agora, tudo que é homem é macho-ó, é macho-ó, é macho-ó, é macho-ó, e não consegue separar o que é o macho e o que é um homem dentro de um contexto social, porque existe uma diferença de macho para homem muito grande. Tá certo que na nossa vida a gente já deve ter vivenciado com vários machos, inclusive escrotos, mas também a gente se relacionou com homens com ética, com moral, com respeito, com várias outras coisas. Então a gente tem uma juventude aí já pregando ódio contra o homem de uma forma que eu fico assim, não é assim. Não é assim. Existem homens errados, sim, na sua postura, na sua condução, mas existem muitos homens que não estão nesse processo. Então, a gente precisa separar o joio do trigo, né? Como em todos os momentos da nossa vida tem isso, e me preocupa isso muito, porque sozinhas a gente não vai conseguir se libertar. Eu creio muito nisso. Eu esqueci agora a autora, mas eu vou pesquisar. Eu leio bastante, aí fico esquecendo, fico trocando. A libertação do povo negro não perpassa só pelo povo negro. É uma luta do povo negro e branco. Porque o racismo, ele não traz só vítimas negras, certo? Ele não prejudica só a população negra.
prejudica a população branca também, de um outro viés, mas prejudica. E a luta contra o machismo não é só a luta das mulheres, é das mulheres e dos homens, porque o machismo prejudica as mulheres, mas também prejudica os homens, claro que em proporções diferentes, tanto na questão de brancos e pretos, como de homens e mulheres. Então, a nossa luta é uma luta coletiva, que a gente precisa dar voz às mulheres negras, mas abrir a discussão com as mulheres brancas e com os homens, sejam brancos ou pretos. Mas o protagonismo é nosso, de mulheres negras, né? Então, é um pouco disso que eu queria falar hoje. É trazer mesmo as inquietações, né? Inclusive, isso que você trouxe, também o que a Adriana colocou no chat, me lembra uma fala da Audre Lorde, que ela diz, o que é que você entende, né? Que enquanto você vai para conferências para a defesa das mulheres, as mulheres pretas e pobres estão limpando o chão da sua casa, sabe? Isso ainda na década de 70, né? A Audre já trazia essa inquietação. Enquanto mulheres brancas estavam participando de movimentos feministas, as mulheres negras estavam cuidando das crianças e limpando a casa. E é um fator que ainda se reflete até os dias atuais, né? Infelizmente. Muito rica a sua fala, Fabiana. Acredito que todas estão contempladas. Naomi levantou a mão. Sobre isso que Fabiana citou aí, são poucas escolas que trabalham isso. Eu acho que não chega a ser nem 2% do tamanho das escolas que trabalham isso. Na escola que eu frequento, tem essa unidade, que são eletivas, que os alunos escolhem qual elas vão. Tem mercado de trabalho, tem cultura negra, que eu participo desde o ano passado, e são poucos meninos que se interessam sobre isso. E são mais meninos LGBTs, e os meninos que não são e que aceitam participar sobre isso, eles são bullyingados, as pessoas taxam ele como que ele não é homem, acaba menosprezando, sabe, ele por estar ali em meio de várias mulheres e negras, principalmente. E as pessoas que são brancas, que estão ali, acabam sofrendo também. É verdade, isso é muito pertinente, né? Eu acredito também que nisso que Naomi traz, de que muitas escolas ainda não abordam esses temas, por mais que exista uma lei, né, que foi colocada para a educação afro-brasileira, entre outros formatos, para serem passados e ensinados nas escolas, só que é uma lei que, basicamente, ela ainda não é cumprida, porque o centro escolar, né, a ideia escolar, ela ainda é dominada por pessoas brancas. Então, isso é muito pertinente que Naomi traz. Muito obrigada, Naomi. Paloma. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Gente, eu acho que pela hora a gente não vai conseguir hoje fechar com que todo mundo fale sobre a ideia dos projetos, mas a gente fica para a próxima aula, ou então a gente pode colocar no bate-papo lá do nosso grupo. Certo? Para Paloma, depois Paloma falar, a gente continua dando tempo ou não, a gente segue a frequência. Sim, Paloma, pode ficar à vontade. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, gente, boa tarde, né, a todas. Eu vou falar um pouco, assim, do que eu sou, né? Eu acho que eu falei um pouco na aula anterior, mas eu comecei, eu tentei até, mas foi assim, foi uma construção coletiva, né? Com o coletivo Sempre Vivas, que eu ajudei a criar o ano passado. Então, a gente pensou em estar buscando parcerias e recursos, né, para poder colocar em prática nossas ideias. Que inicialmente seria justamente a gente estar fazendo trabalhos, oficinas voltadas para a questão do autocuidado, para a questão também da formação cidadã e autoconhecimento, né, além do autocuidado. E assim, algo que a gente conversou bastante na época, que foi da gente estar fazendo leituras acerca do feminismo negro, né? Porque a gente
uma das coisas que eu falei, assim, a gente precisa estar sempre se fortalecendo nessa caminhada. Porque, como as outras companheiras falaram muito bem anteriormente, né? Fabiana, que a gente já, né, já se encontrou em algumas caminhadas, né? Então, o que acontece? O machismo vai estar presente, né? Tanto nos homens como nas mulheres. Eu já venho fazendo essa fala também com os meus estudantes. E como Fabiana trouxe, né? Essa questão das vivências nossas, as nossas inquietações, os nossos familiares. Eu tive muitos embates, né? Muitos embates com a questão política, né? De estar apoiando o dito cujo e outras coisas. Então, eu disse, eu preciso estar cada vez mais me fortalecendo e fortalecendo outros companheiros também para estar comigo. E, assim, muitas vezes as pessoas são machistas, são preconceituosas, estão rindo para você e estão te massacrando por trás. Né? A gente ainda tem que conviver com esse tipo de coisa. Então, nem sempre as pessoas revelam o que realmente são. Né? E a gente precisa estar se cuidando, estar observando, estar prestando atenção. E, assim, a minha preocupação é estar pensando qual o tipo de sociedade que eu quero para mim, para as pessoas que eu amo, as pessoas que estão ao meu lado, e até para as pessoas também se autocorrigirem, né? Se autoavaliarem, fazer reflexões. Então, me descobri nesse processo, assim como tantas outras, e aí quando a gente entra na universidade, que a gente nunca sai da universidade, né? A gente está sempre buscando, né, esses espaços para estar discutindo e para estar trazendo soluções para essas inquietações, né, para esses problemas, para essa ausência de política pública. Pernambuco é colocado como um dos estados onde existe uma exclusão enorme, né? E essa exclusão ela tem gênero, né? Tem classe e tem cor. Então, o que eu, enquanto mulher que mora aqui em Rio Doce, Olinda, professora temporária, né? Sou louca assim para fazer projetos com as minhas turmas, mas é aquela coisa, né? São trabalhos precarizantes que a gente não consegue se manter, né? Por muito tempo. E aí a gente vai fazendo o que dá, né? Eu não vou deixar de fazer, mas diante desses contextos, né? Eu disse para mim mesma, eu disse, olha, ter condições, talvez a gente nunca tenha de chegar assim, como eu fiz, né? Que eu vejo hoje que eu fui muito corajosa, porque quando eu me aproximei do Quilombo Xambá, né? Que hoje é minha nação e que eu sou filha da casa, me tornei filha da casa. Então eu cheguei, eu era estudante de história, né? Isso é por volta de 2008, né? Para conhecer o memorial. E aí a sensação, né, foi aquele momento assim de encontro mesmo com a ancestralidade, mas que ainda não foi um momento né, de me aproximar com o quanto que eu me aproximei há 3 anos. Então, quando eu soube da existência do Centro Cultural, então o que foi que eu fiz? Aproveitei uma oficina que estava acontecendo lá, né? E aí conheci os coordenadores e me disponibilizei para estar trabalhando com mediação de leitura. E aí, por que mediação de leitura? Pela importância que a gente sabe, pela abertura de caminhos que a leitura proporciona, né? E que salva, porque ela também é terapêutica, ela salva. E aí, o que acontece? Então, assim, abracei, né? Então, assim, na forma de limpar espaço, de estar disponível mesmo, de elaborar as oficinas, né? De estar conseguindo livros, né? É um espaço que está em construção ainda. Né? A gente conseguiu muitos livros, mas muitos livros que ainda não é assim o objetivo principal. Né? Que o objetivo principal justamente é a gente estar trabalhando com a questão étnico-racial, está trabalhando com o feminismo negro. Então, assim, quando houve algumas oportunidades, né, eu comecei a comprar alguns livros infanto-juvenis para poder estar trabalhando nas oficinas e preparando as oficinas. Tá? Então, isso já vem aí 3 anos, vai fazer 4 anos, né? A gente está parado por conta desse processo todo, né?
realmente fica muito difícil a gente, sem recurso tecnológico, sem... E diante dos últimos fatos, né, dos últimos acontecimentos, é um processo bem, né, difícil. Mas a gente tá aqui, né, como eu falei, me disponibilizo para estar na continuidade dessa caminhada. Então, por que leitura, né? Por que Paloma ser essa facilitadora, né? Ser essa oficineira com mediação de incentivo à leitura? Porque foi uma ausência, né? Na minha infância e adolescência, porque eu sempre tinha que fazer leituras com livros de um primo, né? Então, assim, a leitura chegou para mim, primeiro o exemplo, né, do meu pai, da minha mãe, se bem que eles ficavam voltados muito para a leitura de romances, né, no caso a minha mãe, e meu pai, ele ficava muito na leitura das revistas, dos jornais. Então, assim, na minha visão, eu achava aquilo tudo muito bonito, né, tudo charmoso, eu achava charmoso. Não tinha ainda esse contato como a escola deveria ter me proporcionado, né? E aí, depois eu entro em contato com as histórias em quadrinhos. Então, hoje eu sou apaixonada por história em quadrinhos. Até hoje eu leio história em quadrinhos. E levo isso de forma ressignificada para os meus estudantes também. Então, esse desejo já vem de muito tempo, sabe? Então, quando eu comecei a trabalhar, toda vez no mês, assim, até hoje, né? Uma vez no mês, eu sempre compro um livro para mim, isso é regra. Eu sempre compro, sabe? Posso ficar apertadinha lá financeiramente, mas eu tenho que comprar. Porque eu disse, um dia que eu tiver condições, eu vou fazer uma biblioteca para mim. E aí, o que acontece? Externalizando isso para vocês, né, porque é uma pauta minha, assim, é uma prioridade, sabe, na minha vida, trabalhar com incentivo à leitura, né, e levar isso para todas as comunidades, se possível, né, para todo mundo ter acesso, né, a essa leitura que ainda hoje tem um campo privilegiado, né, porque você às vezes você tem os instrumentos, né? Mas você tem que ter as habilidades, tem que ter as oficinas. Não adianta ter lá o livro, né, no espaço, ele vai ficar morto ali, né? Então, tem que mostrar para que veio e incentivar mesmo, né? Tudo isso. Então, assim, para levantar as propostas, né, do projeto, eu até coloquei lá a questão do autocuidado, porque aí, assim, eu coloquei, mas porque é algo que eu acho que está sendo uma das prioridades para a gente no momento. Mas eu penso assim, que no caso a gente teria que pensar qual a faixa etária, né, nessa perspectiva do projeto, pelo que eu venho lendo do Fucultura, para a gente abordar o tema, né? E assim, a gente pode elencar o que é prioritário, né? Eu não sei, quem tiver mais experiência, né, com projetos. A minha experiência que eu tenho, como eu falei inicialmente, foi de propor, submeter um projeto pelo coletivo Sempre Vivas, né, que foi uma construção coletiva. Eu ajudo, né, assim, de forma bem, bem tímida ainda, né? Eu também integro a Rede Orgânica Periférica de Olinda, que é uma rede que integra alguns coletivos de base de Olinda, né? E a gente está se reunindo sempre, até eu levei essa pauta, essa semana teve reunião quarta-feira, e eu levei a pauta, né, da importância da gente estar mergulhando, né, nessa questão dos projetos culturais, porque também não chega para a gente de uma forma inclusiva, né? Não é algo que as pessoas não chegam para você e dizem assim, olha, você pode ser uma produtora cultural, né? Mas chegam para você e dizem, olha, vem para cá me ajudar. Sempre assim, como coadjuvante, né? E assim, e fazem assim, como já fizeram comigo, viu? Olha, já coloquei teu nome e se for aprovado, eu fiquei pensando, fiz, gente, como assim colocou meu nome? Não me chamou para reunir, para discutir, né? Para pensar junto e outras coisas mais. Eu disse assim, coloquei teu nome, né? E vamos embora. Então, assim, é algo que nasceu para mim recentemente. Né? Acho que tem menos de um mês que nasceu para mim esse desejo mesmo de vir como protagonista. Né? Eu disse, olha, eu já elaboro oficinas dentro das condições, dentro do que eu tenho, da minha vivência, da minha experiência, né? Enquanto professora, enquanto educadora social. Então, eu preciso colocar isso
externalizar mais, sabe? Eu preciso também ganhar outros espaços, porque eu sou dessas, né? Eu não gosto de estar, eu não fico satisfeita com as coisas, sempre tenho que estar, né, conhecendo um, conhecendo o outro e, né, buscando trazer coisas boas, né? Mas é isso, assim, a colaboração que eu tenho para hoje é se a gente teria que fazer a partir de hoje, desse momento, a gente teria, a gente já pensaria num cronograma, né? A gente já pensaria quais os temas, eu acho que a gente pode pensar, colocar lá no grupo, quais são os temas, e aí a gente discutir, escolher no próximo encontro, o que é que a gente dá prioridade, né? Eu dei uma olhada nas fichas, né? Nos formulários e tal. Aí, assim, é muita informação, né? É muito detalhe, tem umas palavras que você não entende, né? Que você faz assim, que Mesmo, Paulo, é isso mesmo. É muito técnico, né? É muito técnico. E eu disse, minha gente, isso aqui é para incluir as pessoas. Isso aqui Aí eu já fico com a minha cabeça revolucionária, assim, já fico, né? Já baixo aqui muitas feministas. Então, assim, aí o que eu venho pensando, né? E já pensando na gente, né? Já pensando na proposta que Carlita falou no encontro passado. Então, a gente aqui poderia tirar esses temas, a gente poderia olhar esses modelos de fichas, a gente já poderia fazer um esboço, né, disso tudo que a gente comentou aqui, e próximo encontro a gente já pode ir esmiuçando melhor. Né? Eu pensei... Licença, Paloma. Eu pensei, né, como o tempo ficou curto e não dará para todo mundo proceder com as apresentações mediante o envolvimento ou não frente a projetos ou movimentos culturais, eu pensei então da gente fazer essa reflexão, internizar isso, né, para trazer no nosso próximo encontro, no próximo sábado, as ideias já um pouco mais fechadas. E é bom também porque nós teremos a chance de pesquisar, né, algo o qual acabe se identificando. Eu, particularmente, este foi o meu segundo ano de apresentar projetos no Funcultura, bem como você falou, é algo que não é proposto para a gente, é um mundo totalmente branco, excludente. Eu acho que em 2 anos que eu fui, eu não vi nenhuma mulher negra apresentando o projeto, no momento que eu fui entregar o meu. Então, é realmente mais que necessário e urgente de ocuparmos esses espaços e nos próximos anos, porque a inscrição de produtor cultural foi até ontem, mas a gente fica também na responsabilidade de, no próximo edital, inscrição para os produtores culturais, externar para todo mundo, para que cada uma consiga fazer e futuramente estar escrevendo projetos e ser a própria proponente dos seus projetos, né? Elaborando as suas ideias de uma forma um tanto individual, mas sem fugir do coletivo, né? Porque a gente só faz e só consegue chegar lá na frente juntas. Pode continuar, Paloma. Desculpa ter atrapalhado. É só para não perder o raciocínio. Foi ótimo. Deixa eu... Melhor. É porque eu estou no celular e no notebook. Mas foi ótima, Carlita, sua fala, né? Eu acho que eu externalizei, né, o que eu tinha para contribuir com esse encontro de hoje, né? Então, eu vou estar pensando, né, pensando mais para fechar essa proposta da gente, né, de submeter mesmo um projeto, que aí a gente já vai ensaiando, e como você falou, né, quem não conseguiu fazer agora a inscrição, tipo, eu conheço uma pessoa que não conseguiu fazer a inscrição porque estava sem dinheiro, ou seja, eu disse para ela assim, se eu tivesse lhe perguntado antes, né, eu peço até desculpas, porque eu deveria ter perguntado se você estava precisando de ajuda, né, e eu só falei hoje com essa pessoa, né, então ela me externalizou, então assim, me bateu um arrependimento imenso, assim, as condições, o contexto da gente, né, de coisa. Até porque... Sim, desculpa, Paloma. Não, pode falar. Até porque, né, o Funcultura é algo que é muito burocrático. Esses projetos, essas inscrições, esses editais, eles são muito burocráticos, né? Vez ou outra você se pega batendo com as impossibilidades, porque requer um cronograma muito extenso, né, de um entendimento, às vezes,
o qual você não tem, porque eu mesma não tinha, né? São muitos detalhes, partindo da ideia mesmo, do ponto pequeno até você precisar, caso você não tenha comprovante de residência em seu nome, abrir firma em cartório. Todos esses fatores que são altamente excludentes, né? Que já são colocados realmente para fazer com que a gente desista. A verdade é essa, porque o percurso até chegar realmente na conclusão da inscrição, ele é bem árduo. É verdade, Carlita. Raquel quer falar, faz um tempinho já. Gente, eu vou só fazer uma coisa rapidinho. Então, fica a condição da gente internalizar esse momento e de trazer no nosso próximo encontro algum tema, alguma ideia bolada já para a gente poder colocar e apresentar no Funcultura, que já é no próximo mês. Raquel, antes de você falar, eu só queria dizer boas-vindas a Rosane e pedir para ela se apresentar, porque a gente já está daqui a pouco terminando, aí antes da gente terminar, você volta a falar, Raquel. Tá bom? Rapidinho. Oi, Rosane, tudo bem? Seu áudio está mudo. Gente, olha como ela se produziu para nos receber. Boa tarde. É um prazer imenso estar com vocês. Essa é a primeira vez. Senti curiosidade pelo título, né? Quando eu ouço falar alguma coisa que se refere à nossa cor, eu fico interessada. Apesar de idosa, mas eu não me canso de aprender, quero sempre estar aprendendo, certo? Isso é um prazer estar com vocês e vou, se for possível, né, eu participar dos encontros para poder ir como é que diz? Tomando conhecimento da proposta do grupo, por que vocês estão reunidas. Estou ouvindo vou chamar a menina, viu? Verdade de ser bom de vocês, Paloma, né? Falando sobre um edital que vocês estão concorrendo ou pretendiam concorrer. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Peço desculpas porque cheguei tarde. Tive que sair, viu? Mas no próximo estarei presente. Se for permitido, viu? E será? A senhora já está dentro. Seja bem-vinda. Satisfação nossa, viu? Obrigada. Que honra para mim. Obrigada. Então, dona Rosane, a gente está debatendo sobre realmente fazer com que a Cultura das Pretas, todas nós juntas, né, todas nós mulheres pretas que estão acompanhando os encontros, a gente junte ideias, elabore ideias para formularmos um projeto e concorrer no edital Funcultura aqui do estado de Pernambuco. Aí hoje, como o tempo já está um pouquinho corrido, não teremos tempo para todo mundo colocar suas ideias ou até mesmo o que foi proposto no início, de falar um pouco quais os envolvimentos que tem com movimentos culturais, se é que tem. Aí, no próximo encontro, a gente volta com esse assunto novamente, logo no início do encontro, para dar para todo mundo falar. Certo. Tá bem? Certo. Aí a senhora já fica aí pensando numa ideia bem legal para trazer para a gente no próximo sábado. Tá certo. Tá bem? Tá Obrigada. bem. Oi, Raquel. Eu que agradeço. Então, eu queria só completar o que a Paloma estava falando, realmente, que isso é difícil, realmente é uma coisa que fica muito longe da gente, mas eu já percebi que temos 4 já educadoras sociais que trabalham nessa linha, como a Adri, que, com meninos e meninas de rua, que é o pessoal de Tonho das Olindas, que é um companheiro meu também, que a gente vem ao longo do tempo trabalhando com isso. E eu acho que é importante, sim, a gente trazer várias ideias. A gente pode colocar já no grupo lá, não sei, né? Já vai externando, porque juntando, cada um que traga uma ideia, a gente vai
vai juntando e vai vendo, essa daqui pode combinar com essa, que pode juntar com essa, e fazer uma grande ideia, um grande encontro. Muito bem. Né? Muito grande encontro de pais, né, que trabalha de todas as áreas, de todas as formas, e fortalecer também nossos adolescentes, nossas crianças, não só meninas, mas meninos que estão no período dos seus crescimentos, para que eles não se tornem um homem amanhã abusivo, preconceituoso. Você tá entendendo? Eu acho, sim, como também Fabiana falou, a gente tem, sim, que trabalhar em cima daqueles homens. Eu passei por isso também, de estar num grupo de mulheres negras, mas a revolta, a questão da revolta, do falar, né, do homem, era tão forte que eu me senti meio até desnorteada, e até de chegar a dizer para mim, porque tu tá namorando com um cara branco e não preto. E eu tenho que automaticamente vomitar. Olha, eu não estou namorando com um cara preto, porque também um deles já me até chegou a querer, né? Abusar, né? Cima, abusar ou qualquer coisa. Então, assim, eu acho assim que a gente pode sim começar de nossas crianças, de nossos adolescentes trabalhar isso. Então, a gente pode sim trabalhar, trazer várias ideias, tanto para crianças, jovens e adultos, e até nossas matrizes, né? Nossas anciãs que estão aí com todas as forças, com todos os gás do mundo para ensinar e repassar para a gente muitas coisas que a gente sabe que estamos o tempo todo aprendendo, e elas sempre têm alguma coisa para nos passar. E aí eu acho que é bom trazer mesmo essas ideias, pode, sei lá, botar lá no grupo e a gente está garimpando algumas coisas e juntamos. E eu, como a Carlita falou, no próximo encontro a gente, como ela mesma falou, a gente vai começar, né? Eu acho que é super interessante e foi muito válido de todas as meninas que falaram, como Daniele também trouxe a questão do teatro, atores negros, isso é espetacular. A gente já está com N's e N's aqui, coisas para poder começar, e com Afonso também, eu acho que não ajuda, porque a gente sabe, como Paloma externou sempre, a gente sabe que são poucos que vai estar dando essa força. Muitos, aconteceu comigo, Paloma, de algumas pessoas escreverem projeto ou me pedir documentação. Se o projeto for aceito, eu te chamo. E, por um momento, alguém chegar e de tudo que eu escrevi, eu tentei escrever no meu jeito, e a pessoa está lá chamou outra pessoa para dar oficina, ou não tem nem me chamado, ou nem me questionar, ou não me dizer se foi, se não foi aceito o resultado, né, para se inscrever no projeto, ou que escreveu no projeto, nada. Então, isso é muito massa. Eu acho que o encontro de hoje, eu só quero agradecer por essas pretas massas, show que está aqui, perdendo a tarde, entre aspas, né, que a gente só está ganhando, mas para algumas pessoas a gente está perdendo, mas a gente sabe o quanto tem nos ajudado, contribuído, fortalecido. Só agradecer, né, a gente está aqui por esse evento show, por esse encontro show. Obrigada, Raquel, muito obrigada. Gente, eu quero agradecer a vocês por mais um encontro, por fortalecer essa preta nova que tem tanta coisa a aprender com cada uma, né? Tem sido um desafio estar aqui na frente dessa tela, falando, compartilhando, o que muitas vezes a gente fala fora daqui com mais facilidade, porque é bem o que Chimamanda trouxe no início, né? Sempre taxadas como raivosa, mas são momentos de desabafos mesmo, de oportunidades que a gente encontra para falar sobre as nossas inquietações. E é isso, enfrentar os desafios. Se queremos ser grandes, né? Para ser grande tem que passar pelo processo pequeno. E eu quero dizer a Ana Lima, a Edgleice, a Isaura, a Jeane, a Marcele, a Naomi e a Taluana e a Dona Rosane, que semana que vem iniciaremos o encontro com as propostas de vocês. Então, vão pensando em ideias bem bacanas para a gente fomentar esse projeto e conseguir apresentar ele no próximo mês. E em dezembro, a gente ter o resultado positivo
E se Deus orixás, quem rege a gente permitir, 2022, colocar a cultura das pretas na rua, no mundo, e que a partir dele possam surgir realmente outras possibilidades, né? E daqui sair muitas mulheres criando, elaborando as suas próprias histórias para além do que já estão fazendo e construindo, né? Obrigada. Oi, Fabiana. Aqui tem alguma fotógrafa no grupo? Tem uma garota, ela não está participando hoje, a Rafaela. Ok. Gente, eu escrevi uma coisa, eu queria só ler para vocês. Como eu falei, eu tenho mais dom com as palavras do que com a oralidade, mas eu vou deixar a Raquel falar antes de terminar. Eu não sei, vocês estão sabendo que hoje está tendo, hoje e amanhã vai ter o Leilão em Chamas, e tem uma das meninas, eu achei que Gleice também tinha colocado uma das peças dela, mas Irlene é artista plástica junto com Gleice, acho que mais alguma, não sei, eu lembro que acho que 3 falaram isso. E Irlene está também com o material dela lá no Leilão em Chamas, então vamos prestigiar, dar uma olhadinha, não sei. Vai lá, vocês gostam das artes, né? E tem mulheres negras também participando e vamos fortalecer isso. Então, essa informação. Obrigada, muito obrigada, Taluana, que é minha companheira também de acadêmica, hoje não teve a oportunidade de externar sua fala, mas nos próximos encontros, com certeza. Gente, eu escrevi um trechinho aqui, meio a tudo que estamos vivendo, né, sobre tantas impossibilidades, então eu queria compartilhar com vocês, e sempre pensando na imensidão que nos compõe, porque realmente somos mulheres imensas, apesar do patriarcado querer dizer o contrário, de todos os contextos, né, que negam a nossa existência. Aí eu escrevi assim: ainda sinto que o maior perigo que corro é não curtir a vida, que possamos ter gentileza e honestidade para dentro e para fora. Há anos, uma amiga compartilhou uma lembrança que guarda com carinho. Seu pai, com quem ela tinha uma relação difícil, estava nos últimos dias de vida, no hospital, com a saúde bem fragilizada. Quando mudou de posição para conversar com ela, alisou devagar o lençol para evitar que ele ficasse franzido. Esse gesto de cuidado pacificou algo nela e permitiu uma despedida amorosa. Quem sabe quanta cura podemos encontrar no gesto de delicadeza, mesmo em meio aos escombros das perdas. Sou pequena, mas o tempo é imenso. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Beijão para vocês. Beijo, até o próximo sábado. Até, gente. Até, beijo para todos. Tchau, meninas. Tchau, até sábado. Muito obrigada. Tchau, tchau, meninas. Obrigada pela presença. Bom final de semana. Vocês também. Tchauzinho. Tchau, tchau.